E aí, pessoal, bom dia! Feliz Ano Novo! 1º de janeiro de 2026. Que alegria começar o ano aqui com vocês, lendo a Palavra de Deus, meditando, refletindo sobre a Palavra de Deus e o que o Senhor quer trazer para o nosso coração no dia de hoje. Programa Jovens com Deus, primeiro programa do ano de 2026. Esse é o programa, esse é o momento, 6h30 da manhã, onde nós, jovens, nos reunimos para ler a Palavra de Deus e compreender o que o Senhor quer trazer para o nosso coração. Sendo assim, eu desejo, desde esse primeiro dia do ano, que o Senhor abençoe você, a sua vida, a sua família e que possamos viver esse ano na presença de Deus. Afinal de contas, de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Nós jovens, tantas vezes, tão preocupados em construirmos carreira, falo por mim como médica veterinária, agora iniciando o doutorado. Quantas das vezes nós queremos construir nossa carreira, queremos ganhar dinheiro, queremos construir, comprar, fazer acontecer, construir uma família, mas que vale a gente ter tudo nessa vida, construir tudo, se a gente perde a nossa alma, que é o mais importante. Então, querido jovem, tenho certeza que a partir do momento que você lê a palavra de Deus, a tua vida vai mudar, porque é a tua alma que está em jogo, é a tua alma que nós vamos entregar de volta para Deus. E esse tempo de permanência aqui na Terra é muito breve. Nós jovens nos achamos muito jovens e muitas das vezes nos esquecemos que o nosso tempo de permanência aqui vai ser tão curto. E o mundo tenta nos iludir, tenta nos mostrar que precisamos fazer, comprar, trabalhar, beber. Tantos aí que hoje, por exemplo, não podem acompanhar porque estão aí embriagados, tantos estão drogados, e é isso que o mundo oferece. E o Senhor vem te mostrar que o teu maior compromisso, e eu venho aqui te lembrar todo dia de manhã também com a graça dele, é que o teu compromisso é em resgatar a alma da tua família e levar a tua alma para o Senhor. Bom dia, Duda, Eduardinha, que Deus te abençoe, seja muito bem-vinda, feliz ano novo. O teu compromisso é salvar a tua alma e entregar a alma da tua família para o Senhor. Então, vamos nesse dia. Bom dia, Fábio, que Deus te abençoe, feliz ano novo. Vamos começar o nosso dia de hoje fazendo a leitura que está em Gálatas. Hoje também é a solenidade de Maria como a Santa Mãe de Deus. Isso porque, se ela é mãe de Jesus, Filho de Deus, Jesus, que é a cabeça da igreja, e nós somos seus membros, Jesus, como Filho de Deus e nosso irmão, ele tem uma mãe, que é Maria. E a partir do momento que Jesus, Filho de Deus, é nosso irmão e tem uma mãe Maria, assim também nós recebemos Maria como nossa mãe. E hoje é comemorado a solenidade de Maria como Mãe de Deus. Bom dia, Samuel, Deus te abençoe, feliz ano novo, seja muito bem-vindo. Então, hoje celebramos a solenidade de Maria como nossa mãe. Bom dia, Liz, Deus te abençoe, bem-vinda. E vamos à leitura de hoje, que está em Gálatas 4. Vamos à leitura do 6 ao 9. Gálatas 4, espírito de filiação, para vermos e entendermos na palavra de Deus como somos filhos amados, escolhidos por Deus. Gálatas 4, 6. A prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações o espírito de seu Filho que clama, Abá, Pai. Portanto, já não és escravo, mas filho. E, se és filho, então também herdeiro por Deus. Outrora, é certo, desconhecendo a Deus, servíeis aos que na realidade não são deuses. Agora, porém, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como é que tornais aos rudimentos fracos e miseráveis, querendo de novo escravizar-se
a eles. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, o Senhor nos manda o Espírito de seu Filho, e a partir do Espírito de seu Filho, Jesus Cristo, ele se torna Filho de Deus, humano, em forma humana, em forma encarnada, e ele envia o Filho, o Espírito de seu Filho sobre nós, e nos torna filhos de Deus também. Jesus Cristo veio ao mundo para adquirir a forma humana, se tornar humano como nós, não pecador, livre do pecado, mas em tudo como nós, exceto no pecado. E Deus envia o Espírito do seu Filho Jesus Cristo sobre nós. E a partir do momento, o Espírito do seu Filho clama, Abá, Pai. Lembra Jesus lá na cruz? Jesus lá na cruz dizendo, quando ele achava que tinha ficado sozinho, meu Pai, por que me abandonastes? E o Senhor nunca abandonou Jesus Cristo. Ao terceiro dia, Jesus ressuscita. Mas passou tanta agonia por nós. E como na nossa vida a gente pode passar por momentos de silêncio, de deserto, onde a gente pode clamar, Abá, Pai, onde o Senhor está? Por que o Senhor parou de falar comigo? Porque o Senhor não está aqui. Mas ele está assim, como estava com Jesus também na cruz. Mas aquele momento de sacrifício era um sacrifício que o Senhor precisava fazer por toda a humanidade. E depois o Senhor envia o seu Espírito Santo, depois de ressuscitado, sobre nós. E assim é garantido para nós a filiação divina como filhos de Deus. Portanto, já não és mais escravo, mas filho. É filho, é amigo, é herdeiro. Somos herdeiros de Deus. Olha só, se você nunca soube disso, olha a herança que você tem. A terra, os astros, o sol, a lua, o Senhor criou tudo. É tudo de Deus. E somos filhos de Deus. Somos filhos do dono da riqueza. Somos filhos do dono do universo. E olha só, também és herdeiro por Deus. E aí, o que acontece? Ele vem falando aqui que se antigamente, se uma vez você não conhecia que era herdeiro de Deus, você servia a outros deuses, tá? Paciência. Até hoje, 1º de janeiro de 2026, você não sabia disso. Mas agora, porém, conhecendo a Deus, e melhor, conhecidos por Deus, Deus reconhecendo que somos filhos dele, como é que você vai se tornar aos hábitos fracos e miseráveis, querendo ser escravo de novo? Ser escravo desse mundo que é do teu pai. Imagina só, você tem um pai que é rico, que é milionário, que é o dono de tudo, que tem tanta coisa, e você não quer se colocar na condição de herdeiro. Você quer ser escravo ali, como os outros funcionários. Quer passar perrengue, quer sofrer, quer ser subordinado, quer passar humilhação, quer se contentar com pouco, com salário baixo, e se recusa a aceitar a tua condição como herdeiro. Herdeiro desse pai que tem tanto para te oferecer. E imagina só, herdeiro de Deus. Herdeiro do Rei e do Criador do Universo. Esse é o nosso Deus. E essa é a nossa alegria de comemorar o Evangelho de hoje também, que como os anjos chegaram para anunciar o Evangelho de hoje, a gente vai ver o anúncio do nascimento de Jesus aos pastores. E assim, qual é a reação de quem conhece, de quem vê Jesus Cristo? A alegria desses pastores ao verem o Rei do Universo encarnado, Jesus Cristo, sendo Deus, presente aqui na Terra, sendo nosso irmão, nos dando uma mãe, nos dando, garantindo o céu, fazendo essa ligação entre a humanidade e Deus. Esse é o elo, Jesus Cristo e sua mãe, Maria. Então vamos à leitura do Evangelho de hoje, que está em Lucas 2, do 16 ao 21. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Foram com grande pressa e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura.
Vendo, contaram o que se lhes havia dito a respeito desse menino. Todos os que os ouviam admiravam-se das coisas que lhes contavam os pastores. Maria conservava todas essas palavras, meditando-as no seu coração. Voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, e que estava de acordo com o que lhes fora dito. Completados que foram os 8 dias para ser circuncidado o menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, como lhe tinha chamado o anjo, antes de ser concebido no seio materno. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. E assim, o que vemos aqui, podemos voltar um pouquinho para compreender o Evangelho. Os pastores, eles estavam trabalhando. Bom dia, Josi, seja muito bem-vinda. Bom dia, feliz ano novo. Os pastores estavam lá no rebanho das ovelhas, vigiando as ovelhinhas, e um anjo do Senhor apareceu, e a glória surgiu ao redor deles e tiveram grande temor. O anjo lhes disse: não temais, eis que vos anuncio uma boa nova, que sairá alegria para todo o povo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo Senhor. Isso vos servirá de sinal. Achareis um recém-nascido envolto em faixas e posto numa manjedoura. E subitamente ao anjo se juntou uma multidão do exército celeste, que louvava a Deus e dizia: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz e na terra paz aos homens, objetos da benevolência divina. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E assim, esses pastores, eles, depois que os anjos deixaram eles falaram entre eles: vamos até Belém e vejamos o que se realizou e o que o Senhor nos manifestou. E eles saíram apressados. Então, a partir do momento, e esse é o chamado para hoje, a partir do momento que você conhece a palavra de Deus, que você sabe quem é esse Cristo Senhor, que, como fala aqui em Gálatas, que ele nos faz filhos dele, somos herdeiros do Criador do universo. Não tem pai maior para você ser herdeiro. Herança, riqueza maior, não tem de onde você tirar maior, porque é de Deus. Não tem paz, saúde que venha de outro lugar a não ser de Deus. E você é herdeiro desse Pai. E a partir do momento que a gente entende isso, a gente sai apressado. Porque olha que bênção, que glória, que notícia maravilhosa que a gente recebeu. Somos herdeiros do Criador do universo. E aí, ele vê, como os pastores sabem dessa notícia. Nasceu para vós o Salvador, que é Cristo o Senhor. E eles veem aquela multidão aqui, fala uma multidão do exército celeste, que louvava a Deus e dizia: glória a Deus no mais alto dos céus, e na terra paz aos homens. Aquela multidão, fala que uma multidão do exército celeste. Olha só, mais uma vez, os anjos estão presentes ao nosso redor. Estão na presença de Deus e cada um de nós tem o seu anjo da guarda. Quando nasce, você tem o seu anjo da guarda que vai te acompanhar até o lugar para onde você vai. Para o céu, ele vai junto contigo e vai voltar para a presença de Deus. Se for para o inferno, infelizmente, o anjo te deixa no teu destino final. Ele tentou fazer tudo que deu e ele vai voltar para o céu. E, infelizmente, a partir dali, você segue sozinho. Bom dia, Adriana, que Deus te abençoe, muito bem-vinda, feliz ano novo. Então, a gente vê que esses anjos, eles existem, e existe uma multidão do exército celeste, que está lá na presença de Deus, e eles começaram a louvar a Deus, falando: glória a Deus no mais alto dos céus e na terra paz aos homens. E aí esses pastores, que eram pessoas muito simples, pessoas até marginalizadas, que faziam esse trabalho de pastoreio. Então Jesus, mais uma vez, é anunciado a primeira vez para os pobres, para os simples, para aqueles marginalizados, para quem não é ninguém na sociedade. Então a gente vê para quem que o Senhor quer se aparecer primeiro. Olha só, ele se dá o trabalho de aos anjos, esse exército celeste,
se aparecer, se mostrar para esse povo tão simples, para esse povo marginalizado, que eram esses pastores que ficavam lá às madrugadas aí fazendo as vigílias, as rondas das ovelhas. Olha para quem Deus quer aparecer. Então não se sinta menos merecedor por conta dos teus pecados, para ser anunciada a verdade que você é um herdeiro do Filho, herdeiro de Deus, é filho de Deus, do Criador do Universo. Bom dia, Interrural, seja muito bem-vindo. Então é isso que o Senhor quer. Ele não quer olhar para o teu pecado, mas Ele ama o pecador. E Ele quer que você se converta dos teus pecados para se voltar para Ele. Se a gente não sabia, como diz a leitura, até então a gente não sabia que a gente era herdeiro. Mas agora a gente não pode se comportar como escravos do mundo se o mundo é filho de Deus. Então a gente tem que servir ao nosso Pai e não ao que Ele criou. Então o que eles fazem? Saem apressados para conferir se isso tudo é verdade. E lá o que eles encontram? Maria e José e o menino deitado na manjedoura, como o anjo tinha falado para eles. E aí eles contam tudo que eles viram, contam dos anjos, contam o que foi falado sobre esse menino, que é Cristo Senhor, que é o Salvador da humanidade. E todos os que ouviam aquilo, né, já que Maria estava ali na manjedoura, né, não tinha lugar para ela, mas as pessoas que estavam ali, que ajudaram no parto, imagina só o parto lá num chiqueiro, num ambiente lá onde eles guardavam os animais, lá que Jesus Cristo nasceu, no meio daquele ambiente sujo, empoeirado, sem uma estrutura, sem uma cama, sem uma maca, para aquela mãe ganhar o neném ali no chão, sujo, do que os animais defecavam ali, sem uma água corrente. Mas foi ali que Jesus nasceu. E aí aquelas pessoas que ajudavam naquele momento ali no parto, todos que ouviam, admiravam-se das coisas que os pastores contavam. E Maria conservava todas essas palavras no seu coração, meditando-as no seu coração. Voltando os pastores, eles glorificavam e louvavam a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, e que estava de acordo com o que lhes fora dito. As palavras de Deus vão se cumprir na tua vida. Você tem uma palavra, você é herdeiro de Deus. Tem uma palavra sobre a tua vida. Existem promessas sobre a tua vida que precisam e vão se cumprir. Como se cumpriu o que o anjo falou para eles, eles chegaram e comprovaram tudo. Como você veio para essa terra com uma missão. E você é herdeiro do Pai. O mundo, obviamente, quer te tirar disso, quer te fazer não acreditar nisso, que isso aí é conversa. Mas a partir do momento que você lê a Bíblia, os fatos se comprovam todos os dias. A Bíblia é a palavra de Deus viva aqui para nós. E quantas das vezes nós queremos, como aquele cavalo de ontem, um cavalo indomável, a gente quer fazer da nossa vida, nos comportar do nosso jeito. E a gente vai se escravizando com o que o mundo tem. Só que Deus está lá, nosso Pai, o Criador, o mais rico, o mais poderoso, o que pode te dar tudo, está lá de braços abertos esperando. E como eu falei ontem, não dá para a gente escapar de Jesus. Ou a gente corre para o seu coração misericordioso, ou a gente vai cair na sua mão de justiça. Se a gente cair na mão da justiça do Senhor, a gente está morto. Sabe? Só Deus para ter misericórdia da gente. Então é melhor a gente confiar e pedir a Ele o seu coração misericordioso, para ter misericórdia de nós. E não esperar morrer para Ele ter que fazer a justiça. Porque Deus também é justo. Mas Ele está lá, de braços abertos na cruz, querendo que a gente corra para a sua misericórdia. E aqui também mostra a obediência, que completados os 8 dias, o menino foi para ser circuncidado, que era a apresentação no templo, era o momento em que se dava o nome. A circuncisão é como se fosse aquela cirurgia de fimose. Então Jesus passou por isso também. Olha só, a dor numa criança. Tem que cumprir os preceitos. Foi para o templo, foi passar por esse procedimento. E ali foi dado o nome como o anjo tinha ordenado, que era o nome de Jesus. Então mostra também a obediência dos seus pais. Deus, Jesus sendo Deus, estava lá, cumprindo toda a tradição, cumprindo todos os ritos. E quem somos nós para querer tocar a vida do nosso jeito,
se o Senhor Jesus Cristo cumpriu tudo como era a lei naquela época, cumpriu todos os preceitos da igreja, Deus, sendo Deus encarnado, Jesus Cristo, anunciado pelos anjos, uma milícia celeste, um exército celeste anunciando que ele é o Filho de Deus, ele completou tudo. Ele seguiu todos os ritos da igreja. Como que você, aí que nasceu ontem, que vai embora amanhã, né? Talvez não amanhã, mas daqui a poucos anos, passa tão pouco tempo aqui, não sabemos de nada, a gente quer tocar a vida do nosso jeito. Então Jesus foi obediente, seus pais também. E aqui voltando a Maria, que conservava todas as palavras e as meditava no seu coração. Que a gente também possa ser assim, que a gente possa guardar tudo e meditar no nosso coração. Que esse ano seja um ano de falar menos, de agir menos por impulso, de olhar, de meditar, de guardar no coração, de vir conversar com o Senhor, fechar o teu quarto. Te irritaram, te aborreceram, tem uma dúvida, tá numa situação complicada, tá numa sinuca de bico, não sabe o que vai fazer, é fechar o teu quarto, o teu escritório, a tua sala, pegar a palavra de Deus e meditar. Como Maria, se Maria, que é a mãe de Deus, é sem pecado, que foi escolhida para ser a mãe do Salvador, meditava e guardava as coisas, as palavras no seu coração, como que a gente vai sair desembestado, tomando as ações, falando um monte de besteira, agindo de cabeça quente? Então a palavra de Deus é viva. Se a gente fizer esse compromisso de ler a palavra de Deus, eu tenho certeza que a tua vida vai ser transformada. E seguir essa palavra. Permitir que essa palavra transforme o teu coração, porque você não é mais escravo, você é filho de Deus. E é pro Pai que você vai voltar. Então é melhor ficar íntimo do Pai agora, desde agora, do que chegar lá em cima e tentar encontrar alguém que você nunca quis falar, você nunca quis saber aqui nessa terra. E é o teu compromisso levar essa palavra para quem você ama, para os teus filhos, para as tuas filhas, mãe, pai, esposo, esposa, para quem está ao teu lado. E assim que o Senhor possa estar abençoando o nosso primeiro dia do ano e todos os dias da nossa vida, todos os dias de 2026. Que possamos guardar e meditar tudo no nosso coração. Aprender com a palavra de Deus, para termos as palavras dele guardadas no nosso coração, para os momentos de desafio, que o Espírito Santo nos inspire, as palavras que estão aqui na Bíblia, que possamos responder melhor, viver melhor e sempre com coerência na palavra de Deus. E assim, vamos rezar a oração do Pai Nosso e Ave Maria, hoje que celebramos e comemoramos a solenidade de Maria como a Mãe de Deus. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor te abençoe. Muito obrigada por estarmos aqui hoje juntos. Que alegria começar o dia aqui com vocês. E até amanhã, com a graça de Deus, 6:30 da manhã. Um beijo, feliz ano novo para vocês, para toda a família.